E lá vamos nós para mais um Trocando Ideias, bora com a gente? Hoje a gente vai falar sobre arrebatamento, sobre dízimo e como identificar uma igreja genuína. E tem mais uma novidade, mas eu conto só depois da vinheta. Ok, ficaremos na surpresa. Trocando Ideias 331, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao Trocando Ideias. Pastor Hernandes, seja bem-vindo mais uma vez. É um privilégio, Thiago, estar aqui com você. Nossa gratidão à Luz para o Caminho pela produção do Trocando Ideias e pelo patrocínio da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pastor Hernandes, nós temos 3 perguntas aqui. Ok. E temos um bate-papo especial com o pessoal lá de casa também, mas depois a gente vai falar sobre isso. Perfeito. A primeira pergunta do Trocando Ideias de hoje vem de Alessandra Soares. Pastor, o dízimo que José deu para Faraó, 1/5. Não está nos mandamentos, mas meu pastor está falando muito sobre esse acréscimo, 1/5. O senhor pode explicar se nos dias de hoje isso é necessário? Bom, primeiramente, Tiago, não consta de forma nenhuma a Bíblia que José tenha dado isso para Faraó como uma espécie de dízimo, um acréscimo ao dízimo. Isso é uma forma das pessoas explorarem os fiéis. Dízimo é uma palavra técnica, significa 10% em qualquer língua, em qualquer idioma. Então, acrescentar um valor a mais, um decimal a mais, no caso aí, 50% a mais, dizendo que essa prática ela é boa, ela é recomendável, ela é necessária e que os fiéis devam praticar isso, é uma maneira de usar a Bíblia como armadilha para explorar as pessoas. Isso não tem nada a ver com generosidade de oferta. O cristão entende que o dízimo é o mínimo. É o mínimo. Nós devemos oferecer com alegria e ofertar com prazer, com generosidade. Mas quando alguém estabelece que, além do dízimo, você deve dar 5% a mais, que essa prática a Bíblia recomenda, está na contramão do ensino das Escrituras. Isso é uma forma de manipulação. E nenhum membro de qualquer igreja está obrigado a fazer isso, em nome da palavra de Deus. Pode até fazê-lo, se o coração dele está inclinado a fazê-lo, com alegria, com amor. Até mais do que isso. Nós temos casos de pessoas que hoje já chegaram a um ponto de ofertar com muito mais generosidade do que o valor do dízimo. Bênção de Deus, se Deus inclinou o coração dele para isso. Agora, quando o líder espiritual requer desse membro, em nome da palavra de Deus, esse valor, ele não está sendo íntegro na interpretação do texto bíblico. Portanto, base bíblica não tem para essa prática. Perfeito. Esclarecido, Alessandra, a gente vai para a próxima pergunta, que foi o Sebastião Marciano, lá de Brasília, que mandou para cá. Pastor Hernandes, se me permite, eu farei 2 perguntas em uma. Como será a rotina dos salvos após o arrebatamento e após a volta de Cristo no milênio? Desde já agradeço. Bom, permita-me fazer um pequeno reparo na própria pergunta. É claro que o Sebastião, né? Sebastião tem um viés escatológico que distingue arrebatamento de segunda vinda, né? Essa é uma corrente de interpretação, que é chamado dispensacionalismo. Mas as outras correntes de interpretação, seja amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo histórico, não entende que a segunda vinda será em 2 turnos. Uma secreta no arrebatamento e outra visível na parousia, na segunda vinda. Então, o entendimento é que Jesus volta e a vinda dele é única. É o que? Pessoal, visível, audível, repentina, inesperada, inescapável e vitoriosamente. Quando Jesus vem, ato contínuo, diz a Bíblia, ele se assenta no trono para julgar as nações. E em seguida, você tem
duas realidades eternas: condenação eterna, bem-aventurança eterna. A bem-aventurança eterna ocorre, então, que nós não estaremos lá flutuando nas nuvens. Não. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 3, que os seus servos o servirão, 3 a 5. Então nós vamos trabalhar. O trabalho preexiste à queda, o trabalho foi agravado em sofrimento depois da queda, em meio de dores darás filho, a terra produzirá cardos e abrolhos, espinhos, no suor do teu rosto comerá o teu pão. Então, o trabalho agora é penoso para nós, mas o trabalho vai continuar depois da glorificação. Então, os seus servos o servirão. Agora, só pensando, Tiago, se nesse corpo que fica cansado, doente, velho, caquético, nós conseguimos fazer tantas coisas extraordinárias, imagine você o que não poderemos fazer com um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Então nós vamos servir, nós vamos reinar com Ele num reino eterno, sem fadiga, sem cansaço, sem dor, sem sofrimento, sem estresse, sem ansiedade, sem depressão, sem qualquer naipe de sofrimento. Então, vai ser uma vida sem fronteiras, sem limitação, por toda a eternidade. Com um detalhe, sem rotina. Sem rotina, porque jamais haverá um tempo, se eu posso falar de tempo dentro da eternidade, que nós cheguemos ao ponto, agora sei tudo, agora conheço tudo, agora eu posso colocar a vida no piloto automático. Não, porque nós conheceremos a Deus eternamente. A Bíblia diz que a própria essência da vida eterna, João 17,3, é conhecer a Deus, e é Jesus Cristo. Nunca haverá um tempo que nós possamos dizer, agora eu conheço tudo sobre Deus, não tem nada para conhecer mais. Deus é inesgotável em seu ser. Então o céu vai ser dinâmico, nosso trabalho vai ser deleitoso e nós estaremos com Ele para sempre. Que maravilha. É assim que a Bíblia ensina. Tá gostando do Trocando Ideias? Você tem sua pergunta aí, não fica com dúvida em casa, não. Manda sua pergunta para cá no e-mail trocandoideias@lpc.org.br. E agora a gente inaugura mais um espaço para você participar conosco aqui, que é o Comentando Ideias. O Comentando Ideias, a gente traz alguns comentários que estão aqui na descrição do vídeo, né, nos comentários, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Olha só, Janete Cardoso, abraço para vocês dois. Obrigado, Janete. Reverendo Hernandes, quando o senhor estiver aqui no Rio de Janeiro, eu gostaria de assistir um culto ministrado pelo senhor. É a Edileuza Santos, 8160. Olha só, Edileuza, é só você seguir o pastor Hernandes no Instagram. Lá Exato. tem agenda, o senhor mostra por onde está passando também. É via de regra, sim. E aí você pode acompanhar o pastor Hernandes. Eu tenho algumas agendas no Rio, não sei dizer de cabeça aqui quais, mas eu tenho algumas agendas no Rio de Janeiro. É só ficar de olho lá no Instagram dele, então. Isaura Pereira, Tiago, a minha pergunta é, o pastor ordenado e pastoreando a igreja pode se divorciar e casar-se de novo? Ô Isaura, essa pergunta entra no próximo programa. A Juliana está aqui com a gente. Ó, Juliana, já pega essa pergunta aqui para o próximo programa, viu? Arthur Velasco, excelente programa, como sempre. Iracema de Souza Santos, eu me interesso agora muito pela política. Lá em casa houve desentendimento, mas foi sanado. Esse é um comentário em relação ao vídeo que a gente conversou sobre política, né? Perfeito. A minha sobrinha ofendeu a mim e discutiu com a minha irmã, mas graças a Deus tudo foi resolvido. Então tá aí, trocando ideias, ajudando a turma a resolver até problema em casa com a política. Isso é bom demais. Seguindo com a última pergunta de hoje, Fábio José. Existem muitas igrejas no Brasil. Existem mesmo. Nem sempre há sintonia no que pregam. Como saber se a igreja que frequenta é verdadeira? Quais as marcas de uma igreja verdadeira? A pergunta é muito oportuna, porque houve recentemente, Tiago, uma pesquisa de um sociólogo brasileiro, e ele constatou que nós temos no Brasil mais de 104
1000 CNPJs de igrejas. Ou seja, é muita coisa. O problema é que tipo de igreja, que tipo de pastor, que tipo de liderança, que tipo de mensagem, que tipo de pastoreio, que tipo de intencionalidade está por trás desta porta que se abre. Não somos contra jamais que se abram novas igrejas. Mas como identificar uma igreja verdadeira? Eu recorro aqui ao que o reformador João Calvino afirmou nas Institutas. Primeiro, você conhece uma igreja verdadeira se ela prega com fidelidade a palavra de Deus. A marca de uma igreja verdadeira é essa prega com fidelidade a palavra de Deus. Para pregar com fidelidade a palavra de Deus, eu preciso conhecê-la. É preciso estudar. É preciso se preparar. Há muitas pessoas que se auto-intitulam pastor, pregam do vazio do seu coração e do vazio da sua cabeça. Às vezes até com boas intenções, mas boas intenções não resolvem o problema. Segunda marca de uma igreja verdadeira é quando esta igreja administra corretamente os sacramentos. Veja você que há 2 sacramentos apenas, não 7, 2. Quais são? O batismo e a ceia, a Santa Ceia. Então, é a igreja que administra os sacramentos de forma correta, é porque ela está pregando com fidelidade a palavra de Deus. O batismo e a ceia, administrados de forma correta, é consequência natural da pregação fiel das Escrituras. E a terceira marca é o exercício bíblico da disciplina. Ou seja, hoje você tem igrejas chamadas inclusivas, que diz assim, venha como você está e permaneça como você quiser. Aqui cada um faz o que quer. Aqui ninguém chama a atenção de ninguém. Não, qualquer instituição humana tem regras. Quanto mais a igreja do Deus vivo. Tem princípios. E esses princípios precisam ser observados. Se chega uma pessoa que é membro da igreja e faz coisas absurdas, escândalos, etc, 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 cabe à liderança desta igreja exortar, disciplinar o membro faltoso. Para quê? Por 2 razões. Primeiro, para prevenir profilaticamente para que os outros membros não entrem pelo mesmo caminho errado. Segundo, para a restauração desse membro faltoso. A disciplina não é dar um chute e jogar fora. A disciplina é corrigir para que a pessoa siga a trilha certa. Só concluindo. Por exemplo, Provérbios diz assim, se você não é disciplinado, você é bastardo, não filho. Quando você é pai, quando você é mãe, um filho seu comete um ato de rebeldia, você não aplaude o ato de rebeldia dele. Você não elogia aquela criança porque ela foi rebelde. Você disciplina. E por que você disciplina? Porque é filho. Você tem responsabilidade sobre ele. Se você está andando na rua e vê uma criança fazer peraltice, você não tem autoridade para discipliná-la. Ela não é seu filho. Mas se é filho, você tem responsabilidade. Então, a igreja de Deus é uma igreja que exerce biblicamente a disciplina. Essas 3 marcas são as marcas que você pode identificar uma igreja verdadeira. Tem outras marcas. Quais são, então? Pregação fiel da palavra, o exercício adequado, correto, bíblico dos sacramentos e a correta disciplina bíblica à luz daquilo que as Escrituras nos ensinam. Perfeito, reverendo Hernandes. 3 perguntas respondidas aqui no Trocando Ideias de hoje. O nosso tempo já terminou, mas a gente pode falar um pouquinho sobre a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, hein, pastor? Terei muito prazer. Vamos lá. Bom, gente, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja que tem um viés missionário. É uma igreja que tem os seus olhos para além dos muros. Para você ter uma ideia, mais de 60% de todo o orçamento da igreja não é para dentro, é para fora, para plantar igrejas, para construir templos, para sustentar missionários, para abrir novos campos de trabalho no Brasil e fora dele. Então, é uma igreja
fortemente voltada para a obra missionária. Ao mesmo tempo, uma igreja bíblica acolhedora, e eu quero convidar você para conhecer a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Hoje, muitas igrejas já têm desistido ou abandonado a escola bíblica. Nós temos todo apreço à Escola Bíblica Dominical, desde as crianças, os bebês, até as pessoas mais idosas, passando por crianças, adolescentes, jovens, casais, e é uma escola bíblica maravilhosa. E você é convidado a conhecer e a participar conosco. Muito bem, vamos nessa? Vamos nessa. Pois é. Semana que vem tem vídeo novo para você aqui no YouTube. Se você gostou do Trocando Ideias, deixa o like aqui embaixo e aproveite para se inscrever aqui no canal, tá bom? E a gente aguarda você no próximo Trocando Ideias. Um grande abraço a todos vocês.